O que você faria se descobrisse que por trás de cada lágrima, cada dor e cada momento de desespero, existe um plano divino que está moldando o seu futuro? E se eu te dissesse que, nos momentos mais difíceis da sua vida, Deus está trabalhando silenciosamente, preparando algo tão grandioso que você nem consegue imaginar? E se eu te dissesse que, por trás de cada crise, há uma oportunidade de crescimento espiritual e uma bênção que só será revelada no momento certo? Muitas vezes, quando enfrentamos dificuldades, sentimos que Deus está distante, como se Ele tivesse nos abandonado. Mas a verdade é que justamente nos momentos mais sombrios, Ele está mais presente do que nunca. Há um segredo oculto nas Escrituras que revela como Deus usa as tribulações para nos fortalecer, nos ensinar e nos preparar para um futuro glorioso. Imagine que você está em um vale escuro, cercado por montanhas que parecem intransponíveis. Você olha para cima e não vê a luz do sol, apenas nuvens carregadas. Mas o que você não sabe é que do outro lado dessas montanhas há um campo vasto e fértil, cheio de promessas e bênçãos que Deus preparou especialmente para você. As dificuldades que você enfrenta hoje são apenas o processo necessário para chegar a esse lugar de vitória. Neste vídeo, você descobrirá como Deus age nos momentos difíceis, como Ele transforma o caos em ordem, a dor em propósito e a fraqueza em força. Você aprenderá a enxergar as dificuldades com novos olhos, entendendo que cada desafio é uma oportunidade para experimentar o poder transformador de Deus. Mas há algo mais. Você descobrirá que, por trás de cada luta, há uma lição divina. Cada momento de dor é uma chance de nos aproximarmos mais dele, de confiarmos mais em seu plano e de vermos sua mão poderosa agindo em nossas vidas. Deus não apenas nos ajuda a superar as dificuldades, mas também nos ensina a crescer através delas. Antes de começarmos, quero te pedir algo importante. Comente abaixo: Deus está no controle, como uma demonstração de fé e compromisso com este estudo. Além disso, curta este vídeo e se inscreva no canal, pois assim você estará ajudando a levar esta mensagem de esperança a mais pessoas que precisam ouvi-la. Lembre-se, muitas pessoas usam este canal como um refúgio espiritual e sua participação é essencial para que possamos continuar compartilhando a palavra de Deus. Agora, prepare o seu coração, porque a penúltima mensagem deste vídeo pode conter a chave para desbloquear uma bênção poderosa na sua vida. Vamos começar? A história de Jó, a fidelidade de Deus na provação. A história de Jó é um dos relatos mais impactantes das Escrituras sobre a soberania e a fidelidade de Deus em meio à adversidade. Jó era um homem irrepreensível, temente a Deus e abençoado em todas as áreas de sua vida. Mas de repente, sem aviso, sua realidade foi devastada. Ele perdeu todos os seus bens, seus filhos e, por fim, sua saúde. Aquele que antes era próspero e respeitado, tornou-se um homem solitário e sofredor, coberto de chagas e desprezado por aqueles ao seu redor. Muitos se perguntam: por que Deus permitiu que um homem justo passasse por tanta dor? O que Jó não sabia era que sua história estava sendo usada para um propósito maior. Deus permitiu a provação para demonstrar ao mundo que a verdadeira fé não depende das circunstâncias, mas sim de uma confiança inabalável no Criador. Em sua angústia, Jó clamou, chorou e questionou, mas nunca negou a Deus. Ele foi confrontado por seus amigos, que erroneamente acreditavam que seu sofrimento era uma punição divina. No entanto, Deus tinha um plano maior. No final da prova, Jó teve um encontro profundo com o Senhor e compreendeu que, mesmo sem entender tudo, podia confiar plenamente em Deus. Como resultado, ele foi restaurado e recebeu o dobro de tudo o que havia perdido. Mas,
a verdadeira recompensa não foi a restituição material, e sim a transformação espiritual que ele experimentou. Jó declarou: com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Jó 42:5. Sua dor serviu como um canal para um relacionamento mais profundo e verdadeiro com Deus. Essa história nos ensina que, mesmo quando estamos no vale da aflição, Deus continua no controle. Ele usa as dificuldades para moldar nosso caráter, fortalecer nossa fé e revelar sua glória de maneira ainda mais intensa. Muitas vezes, nosso crescimento espiritual acontece no meio das provas, pois é nelas que aprendemos a depender completamente do Senhor. Se você está enfrentando um momento de sofrimento, lembre-se de Jó. Lembre-se de que sua dor tem um propósito e que Deus jamais o abandona. Ele está trabalhando mesmo que você não veja, e no tempo certo você também verá a mão do Senhor trazendo restauração e uma nova perspectiva de vida. A provação pode parecer longa, mas a fidelidade de Deus é eterna. A travessia do Mar Vermelho. Deus faz caminho onde parece não haver saída. A travessia do Mar Vermelho é uma das demonstrações mais poderosas do cuidado e do poder de Deus. Em meio à adversidade, imagine o desespero dos israelitas. Depois de terem sido libertos da escravidão no Egito, eles se viram diante de uma situação aparentemente sem solução. De um lado, o mar intransponível. Do outro, o exército de Faraó, vindo com toda a sua fúria para destruí-los. O medo se instalou no coração do povo, e muitos começaram a duvidar e murmurar contra Moisés e contra Deus. Moisés, o líder escolhido por Deus, também enfrentava pressões e incertezas. Mas foi justamente nesse momento crítico que Deus revelou seu imenso poder. O Senhor ordenou a Moisés que erguesse seu cajado sobre as águas, e milagrosamente o Mar Vermelho se abriu, criando um caminho seco pelo qual o povo atravessou em segurança. O que parecia um beco sem saída tornou-se a prova definitiva de que Deus tem poder para transformar situações impossíveis. Os israelitas não apenas foram libertos, mas também testemunharam a derrota de seus inimigos. Pois, quando o exército egípcio tentou atravessar, as águas se fecharam, consumindo-os completamente. Esse evento mostrou que, mesmo quando não enxergamos soluções, Deus já tem um plano preparado. Quantas vezes nós nos sentimos da mesma forma? Encurralados pelas circunstâncias, cercados por problemas que parecem insuperáveis, sem saber o que fazer. O desespero nos leva a questionar: por que Deus permitiu isso? Como sairei dessa situação? Mas a história do Mar Vermelho nos ensina que, quando confiamos em Deus, Ele pode abrir caminhos onde não enxergamos nenhuma possibilidade. Deus é especialista em transformar situações impossíveis. Ele nos guia pelo deserto, nos ensina a confiar nele e, no momento certo, abre o mar à nossa frente. Não importa o tamanho do obstáculo, a força do inimigo ou a profundidade do mar. Se Deus determinou que você irá atravessar, nada poderá impedi-lo. Talvez hoje você esteja enfrentando uma dificuldade que parece insuperável. Pode ser uma crise financeira, um problema familiar, uma enfermidade ou uma batalha espiritual. O medo pode estar tentando dominar seu coração, assim como aconteceu com os israelitas. Mas lembre-se, Deus está no controle e Ele é poderoso para abrir um caminho onde você vê apenas barreiras. Essa história também nos ensina a depender completamente do Senhor. Os israelitas não tinham barcos, não tinham pontes, não tinham nenhuma estratégia humana que pudesse salvá-los. Tudo o que tinham era a fé e a confiança na direção de Deus. E foi suficiente. Muitas vezes, Deus nos coloca em situações em que todas as nossas forças e recursos humanos se esgotam, para que possamos depender exclusivamente dele. Quando tudo parecer perdido, levante os olhos e confie. Ele já está preparando o caminho
para a sua vitória. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho continua operando milagres hoje. Ele não mudou e seu poder ainda é o mesmo. Se você está enfrentando um momento difícil, entregue sua situação a Ele e creia. No tempo certo, Deus abrirá um caminho para você atravessar e sua história será testemunho vivo do seu poder e fidelidade. A fornalha ardente. Deus está conosco no fogo da provação. A história de Sadraque, Mesaque e Abed-nego é uma das mais impactantes demonstrações do poder de Deus em meio à adversidade. Esses 3 jovens hebreus viviam em Babilônia e eram servos fiéis ao Senhor, recusando-se a se curvar diante da imensa estátua erguida pelo rei Nabucodonosor. Esse ato de fé e coragem os colocou em uma situação extrema. Foram ameaçados de morte e condenados a serem lançados em uma fornalha ardente. A sentença parecia definitiva, uma condenação sem escapatória. O fogo da fornalha era tão intenso que as próprias pessoas encarregadas de lançá-los ali foram consumidas pelas chamas. A lógica humana indicava que não havia esperança, mas Deus tinha outros planos. Em vez de impedir que fossem jogados no fogo, ele fez algo ainda mais extraordinário. Entrou no fogo com eles. Ao olhar para dentro da fornalha, o rei Nabucodonosor ficou atônito. Ele esperava ver os 3 jovens consumidos, mas em vez disso, viu 4 homens caminhando no meio das chamas, ilesos. O 4º homem era o próprio Deus, manifestando sua glória e seu poder diante de todos. Aquilo que deveria ser um momento de derrota tornou-se um dos maiores testemunhos do agir divino. Essa história nos ensina uma lição poderosa. Deus não promete nos livrar de todas as dificuldades, mas promete estar conosco em cada uma delas. Muitas vezes pedimos para que Deus nos tire da provação, mas Ele prefere nos fortalecer dentro dela. A presença de Deus na fornalha ardente mostra que Ele não é um Deus distante, que apenas observa nossas lutas. Ele é um Deus que caminha conosco no meio do fogo, que nos protege, nos fortalece e nos sustenta, mesmo quando tudo ao redor parece desabar. Agora, pense em sua própria vida. Quantas vezes você já se sentiu como se estivesse dentro de uma fornalha? As pressões da vida, as crises financeiras, as dores emocionais, as enfermidades, as decepções. Tudo isso pode parecer um fogo que nos consome, um calor insuportável que nos faz querer desistir. Mas a história de Sadraque, Mesaque e Abed-nego nos lembra de uma verdade fundamental. Deus nunca nos abandona. Se você está passando pelo fogo, saiba que Ele está ao seu lado. E há algo ainda mais extraordinário nessa história. Quando os 3 jovens foram retirados da fornalha, suas roupas não estavam queimadas, seus cabelos não haviam sido chamuscados, e nem sequer o cheiro de fumaça estava sobre eles. Isso significa que Deus não apenas os protegeu, mas os fez sair completamente ilesos. Isso também se aplica à sua vida. Quando Deus o livrar dessa provação, você não apenas sobreviverá, mas sairá renovado, fortalecido e preparado para um novo nível de fé. Além disso, o testemunho desses jovens mudou a história da Babilônia. O próprio rei Nabucodonosor reconheceu a soberania do Deus de Israel e decretou que nenhuma outra divindade poderia ser adorada acima dele. Isso nos mostra que nossas lutas também podem servir para glorificar a Deus e impactar outras pessoas. Se você está enfrentando uma situação de pressão, perseguição ou sofrimento, lembre-se, Deus está com você no fogo. Ele não permitirá que as chamas o destruam, mas usará essa experiência para moldá-lo, fortalecê-lo e revelar sua glória através da sua vida. Confie nele, pois o mesmo Deus que caminhou com Sadraque, Mesaque e Abed-nego caminha hoje com você.
A oração no Getsêmani. Aprendendo a confiar no plano de Deus, no jardim do Getsêmani, Jesus enfrentou um dos momentos mais angustiantes da sua vida terrena. Ele sabia que estava prestes a enfrentar a cruz, a dor física extrema e, mais do que isso, o peso do pecado da humanidade sobre si. Em sua humanidade, Jesus sentiu medo, tristeza e uma angústia tão profunda que a Bíblia nos diz que ele chegou a suar gotas de sangue. Lucas 22:44. Esse fenômeno, chamado hematidrose, ocorre quando uma pessoa está sob uma pressão emocional intensa, demonstrando o quão profundo foi o sofrimento de Jesus naquela noite. Mesmo diante dessa dor imensurável, Jesus se dirigiu ao Pai em oração. Suas palavras foram poderosas e reveladoras. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26:39. Essa oração nos ensina uma das maiores lições sobre os momentos difíceis. Devemos confiar no plano de Deus, mesmo quando Ele nos pede para passar pelo vale da dor. Muitas vezes, em nossa caminhada cristã, nos deparamos com situações onde sentimos medo e angústia. Podemos estar enfrentando enfermidades, crises financeiras, desafios familiares ou decisões difíceis. Nessas horas, a nossa vontade humana deseja escapar do sofrimento. Queremos que Deus remova a dor, afaste o problema, nos livre do desafio. E não há nada de errado em pedir isso em oração. Jesus fez exatamente isso. Ele pediu ao Pai que afastasse o cálice do sofrimento se fosse possível. No entanto, a parte mais importante da oração de Jesus vem em seguida. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Aqui está a grande lição do Getsêmani. A confiança absoluta na soberania de Deus. Jesus nos mostra que não há problema em sentir medo ou expressar nossas dores ao Senhor. Mas, acima de tudo, devemos confiar que os caminhos dele são maiores e melhores do que os nossos. A verdadeira fé não se manifesta apenas quando recebemos as bênçãos, mas também quando conseguimos dizer sim à vontade de Deus, mesmo sem entender completamente seus planos. Quantas vezes você já se sentiu como Jesus no Getsêmani? Quantas noites passou em oração, pedindo que Deus afastasse uma situação difícil de sua vida? Talvez hoje você esteja vivendo um momento assim. Talvez esteja clamando por uma resposta, esperando que Deus mude as circunstâncias ao seu redor. Mas e se, ao invés de mudar a situação, Deus estiver usando esse momento para transformar você? A oração de Jesus nos ensina a descansar na certeza de que Deus está no controle. Ele não desperdiça dores, não permite sofrimentos sem propósito. Se Ele está permitindo que você passe por essa fase, é porque há algo maior sendo realizado. E assim como Jesus enfrentou o Getsêmani e depois experimentou a ressurreição, você também sairá mais forte e transformado dessa provação. Portanto, hoje, faça como Jesus. Derrame sua alma em oração. Abra seu coração diante de Deus. Peça sim pelo alívio. Mas também confie que qualquer que seja a resposta, ela virá do amor e da sabedoria do Pai, que sempre sabe o que é melhor para seus filhos. A parábola do semeador, crescimento espiritual através das dificuldades. Jesus ensinou a parábola do semeador para ilustrar a forma como a palavra de Deus é recebida nos corações das pessoas. Nessa parábola, ele descreve 4 tipos de solo, cada um representando uma maneira diferente de reagir à mensagem do Evangelho. Mas há um detalhe importante: apenas o solo fértil produz frutos. Os espinhos mencionados na parábola simbolizam as preocupações, as dificuldades da vida e as distrações que sufocam a fé e impedem o crescimento espiritual. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mateus 13:22.
Esse trecho nos ensina que as provações da vida podem agir de duas maneiras em nossa jornada espiritual. Podem nos afastar de Deus ou nos fortalecer. Aqueles que permitem que as dificuldades os dominem tornam-se como o solo espinhoso, onde a semente da palavra não consegue crescer. Mas aqueles que enfrentam os desafios com fé se tornam como o solo fértil, onde a palavra de Deus cria raízes profundas e gera frutos para a vida eterna. A verdade é que todos nós passamos por tribulações. A diferença está em como reagimos a elas. Você já percebeu que algumas pessoas, ao passarem por momentos difíceis, se afastam da fé, enquanto outras se tornam ainda mais próximas de Deus? O que diferencia um grupo do outro não são os problemas, mas a decisão de confiar no Senhor e permitir que Ele use as dificuldades para produzir crescimento espiritual. Pense na sua vida como um campo. Como está o solo do seu coração? Você tem permitido que as preocupações da vida o afastem de Deus? Ou tem usado cada desafio como uma oportunidade para se aproximar mais dele? Muitas vezes, queremos uma vida sem desafios, sem lutas. Mas a verdade é que é na adversidade que nossa fé é testada e fortalecida. Um solo só se torna fértil depois de ser arado, quebrado e preparado. Da mesma forma, nosso coração se torna mais fértil para Deus quando passamos por desafios e permitimos que Ele nos molde através deles. Talvez você esteja enfrentando tempos difíceis agora. Pode ser uma doença, um problema financeiro, um relacionamento em crise ou uma oração ainda não respondida. A grande questão não é o que você está passando, mas como você está reagindo a isso. Você permitirá que essa fase o afaste de Deus, tornando-se um solo cheio de espinhos? Ou escolherá confiar no Senhor, permitindo que Ele use essa dificuldade para fortalecer sua fé e torná-lo um solo fértil? Deus está chamando você para um crescimento espiritual mais profundo. Ele quer que sua fé não seja superficial, mas enraizada e forte. Assim como uma árvore que resiste às tempestades, porque tem raízes profundas, Deus deseja que você se torne firme e inabalável diante das dificuldades. Portanto, hoje, escolha ser um solo fértil. Permita que Deus use esse momento para fortalecer sua fé, aprofundar sua relação com Ele e produzir frutos que impactarão sua vida e a vida daqueles ao seu redor. Lembre-se, as dificuldades não são o fim, mas o começo de um crescimento espiritual mais profundo em Deus. A promessa de Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem. O versículo de Romanos 8:28 é uma das promessas mais poderosas e reconfortantes da Bíblia. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa afirmação nos ensina que mesmo nos momentos mais difíceis e dolorosos, Deus está trabalhando para o nosso bem. Mas essa promessa nem sempre é fácil de entender ou aceitar. Muitas vezes, quando estamos passando por dificuldades, nos perguntamos como algo tão doloroso pode cooperar para o meu bem. Podemos sentir que a situação que estamos enfrentando não faz sentido, que as perdas, os sofrimentos e os desafios parecem apenas nos destruir. No entanto, a palavra de Deus nos garante que nada está fora do controle do Senhor e que Ele pode transformar qualquer situação para a nossa edificação e crescimento. Pense na história de José, no Antigo Testamento. Ele foi vendido pelos próprios irmãos como escravo. Passou anos injustamente preso no Egito e enfrentou traições e injustiças. Mas, no final, Deus transformou sua história e o colocou como governador do Egito, usando sua posição para salvar milhares de pessoas da fome. Quando seus irmãos vieram até ele, José declarou: "Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem." Gênesis 50:20.
Essa mesma verdade se aplica a nós. Deus vê além do que conseguimos enxergar. Ele sabe como usar até mesmo o que parece ser uma tragédia para cumprir seus propósitos. Ele pode usar nossas dores para nos fortalecer, nossas decepções para nos ensinar e até nossas perdas para nos preparar para algo maior. Quantas vezes você já passou por momentos difíceis e, olhando para trás, percebeu que aquilo o ajudou a crescer e a se tornar uma pessoa mais forte e madura? Talvez, no momento, não tenha entendido, mas depois viu que Deus estava trabalhando o tempo todo. Isso porque Deus nunca desperdiça nenhuma experiência na nossa vida. Se hoje você está passando por uma situação difícil e não entende o que está acontecendo, lembre-se desta promessa. Mesmo quando você não vê, Deus está trabalhando. Confie nele, pois no final tudo cooperará para o seu bem e para a glória de Deus. A provisão de Elias, Deus cuida de nós nos momentos de escassez. A história de Elias nos ensina sobre a fidelidade de Deus em prover para os seus filhos, mesmo quando as circunstâncias parecem totalmente desfavoráveis. Elias era um profeta de Deus e foi chamado para confrontar um dos períodos mais difíceis da história de Israel. O povo havia se afastado de Deus, se entregado à idolatria e vivia debaixo da influência do rei Acabe e de sua esposa, Jezabel, que incentivavam o culto a Baal. Como consequência da desobediência, Deus enviou uma grande seca sobre a terra, e essa seca trouxe fome, dificuldades e um tempo de escassez sem precedentes. Em meio a essa crise, Deus instruiu Elias a se retirar para o ribeiro de Querite. Lá, de forma milagrosa, corvos levavam pão e carne para ele diariamente, garantindo sua sobrevivência. Mas o tempo passou. E com a seca prolongada, o ribeiro secou. Em vez de deixá-lo desamparado, Deus já havia preparado outra provisão. Ele enviou Elias a uma viúva em Sarepta, uma mulher pobre que estava prestes a preparar sua última refeição para si e seu filho antes de morrer de fome. No entanto, quando Elias pediu que ela lhe desse um pouco de pão, ele também trouxe uma palavra de fé. O azeite e a farinha que ela tinha não se acabariam até que Deus enviasse chuva sobre a terra novamente. E foi exatamente isso que aconteceu. A situação de Elias reflete o que muitos de nós enfrentamos em nossas vidas. Há momentos em que os recursos que antes eram suficientes simplesmente desaparecem. O que parecia seguro e garantido, de repente se torna incerto. Nessas horas, o medo pode nos dominar e a ansiedade pode tomar conta do nosso coração. Mas a história de Elias nos ensina que Deus nunca desampara aqueles que confiam nele. O cuidado de Deus se manifesta de formas inesperadas. Quem poderia imaginar que um profeta seria sustentado por corvos? Ou que uma viúva pobre, que não tinha nem para si mesma, se tornaria um canal de provisão? Mas Deus não age segundo a lógica humana. Ele nos ensina a depender dele e não das circunstâncias ao nosso redor. Se você está enfrentando um tempo de escassez, seja financeira, emocional ou espiritual, saiba que Deus é capaz de prover. Ele pode abrir portas onde não há saída, pode usar meios improváveis e pode surpreender você com a sua fidelidade. O que ele pede de nós é fé, obediência e dependência total. A promessa de Isaías 43, 2. Deus está conosco nas águas. E no fogo Isaías 43, 2, contém uma das promessas mais poderosas e reconfortantes de Deus para o seu povo. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Essa promessa não diz se passarmos pelas águas ou pelo fogo, mas quando. Isso significa que em algum momento todos nós enfrentaremos tribulações.
O sofrimento, os desafios e as dificuldades são realidades da vida, mas a diferença, para aqueles que confiam em Deus, é que jamais passamos por essas situações sozinhos. A Bíblia está cheia de exemplos que ilustram essa verdade. Quando os israelitas estavam diante do Mar Vermelho, perseguidos pelo exército egípcio, parecia que tudo estava perdido. Eles estavam sem saída e a morte parecia certa. Mas Deus abriu o mar, fez com que passassem a pé enxuto e destruiu seus inimigos com as mesmas águas que haviam sido um obstáculo. Outro exemplo poderoso é o de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados na fornalha ardente porque se recusaram a adorar a estátua de Nabucodonosor. O fogo era tão intenso que matou os soldados que os jogaram ali. Mas ao invés de serem consumidos pelas chamas, os 3 jovens andavam livremente no meio do fogo, e um quarto homem apareceu com eles, o próprio Deus. Quando foram retirados da fornalha, nem cheiro de fumaça havia sobre eles. Esses relatos não são apenas histórias do passado, mas revelações do caráter de Deus. Ele não nos promete uma vida sem dificuldades, mas garante sua presença em cada desafio. Em nossa vida passamos por muitas águas profundas e fornalhas ardentes. Podemos ser confrontados com crises financeiras, enfermidades, decepções, traições e perdas. Podemos sentir que estamos nos afogando, que o fogo está nos consumindo. Nessas horas, a dúvida pode surgir. Será que Deus está me vendo? Será que Ele se importa? A promessa de Isaías 43:2 nos dá a resposta. Ele vê, Ele se importa e Ele está conosco. Assim como esteve com os israelitas no Mar Vermelho e com os jovens na fornalha, Ele está ao nosso lado agora. Se hoje você sente que está enfrentando um momento impossível, lembre-se, Deus já preparou um livramento. Ele pode não evitar que passemos pelas dificuldades, mas garante que elas não nos destruirão. No final, sairemos mais fortes, mais maduros e mais próximos dele. Deus está com você nos momentos difíceis. Chegamos ao final desta jornada de reflexão sobre como Deus atua nos momentos difíceis. Vimos histórias inspiradoras, promessas inabaláveis e testemunhos de provisão, livramento e fidelidade divina. Em cada situação, percebemos que, por mais que o sofrimento pareça insuportável, Deus nunca nos abandona. Ele está presente em cada lágrima, em cada oração silenciosa, em cada clamor da alma. A vida pode ser desafiadora. Enfrentamos perdas, momentos de solidão, dificuldades financeiras, enfermidades e dores que parecem não ter solução. Muitas vezes olhamos ao redor e não vemos saída. Parece que as águas vão nos submergir, que o fogo da provação vai nos consumir, que as muralhas à nossa frente nunca cairão. Mas se há algo que a palavra de Deus nos ensina, é que Ele não apenas vê nossas dores, Ele caminha conosco nelas. Talvez hoje você esteja em um momento assim. Talvez esteja passando por um deserto seco, onde as orações parecem não ter resposta. Talvez sinta que está no meio de uma tempestade, onde o medo tenta sufocar sua fé. Ou talvez esteja diante de um mar intransponível, sem enxergar uma saída. Se esse é o seu caso, saiba que você não está sozinho. Deus vê, Deus ouve, Deus se importa. E Ele já está agindo em seu favor. O sofrimento nunca é em vão. Jó passou por uma provação imensa e saiu dela conhecendo a Deus de uma forma mais profunda. Os israelitas atravessaram o Mar Vermelho e testemunharam o poder do Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha, mas o próprio Deus esteve com eles no fogo. Jesus, no Getsêmani, enfrentou angústia extrema, mas entregou sua vontade ao Pai e trouxe salvação para toda a humanidade. O mesmo Deus que operou esses milagres ainda está vivo e continua agindo. Ele não mudou,
Ele não se esqueceu de você. Ele ainda abre mares, ainda entra no fogo, ainda provê no deserto e ainda cumpre suas promessas. A questão não é se Deus está presente. A questão é se estamos confiando nele. Se hoje sua fé está fraca, se as lutas da vida têm tirado sua paz, convido você a entregar sua ansiedade ao Senhor. Não carregue esse peso sozinho. Deus é o seu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele está ao seu lado, mesmo que você não o veja. Quero pedir que, ao final deste vídeo, você tire um momento para ficar em silêncio. Feche os olhos, respire fundo e apenas sinta a presença de Deus. Deixe que a paz dele envolva seu coração. Fale com ele, mesmo que seja apenas com lágrimas. Ele compreende até os gemidos mais profundos da sua alma. Se esta mensagem tocou você, compartilhe com alguém que precise dessa palavra. Deixe seu comentário, seu testemunho e se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens de fé e esperança. Que Deus abençoe sua vida e fortaleça seu coração. Lembre-se, você nunca está sozinho. Deus está com você hoje e sempre.